Saio por aí juntando flor por flor, só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor. Só pra ti, só pra ti. Essas 4 mulheres têm algo em comum. Além de enfrentar os desafios psicológicos e econômicos, elas têm que enfrentar também problemas jurídicos. No Brasil, não existe legislação sobre a reprodução humana assistida. A falta de uma lei específica faz com que muitas lacunas se abram. Assim, os médicos especialistas na área se baseiam apenas nas orientações do Conselho Federal de Medicina. A resolução do CFM regulariza situações como doações anônimas e útero de substituição. Ela que diz a nossa atuação. Então não é legislação, porque legislação seria se fosse lei. E é só uma recomendação para que o médico que trabalha na área de reprodução se sinta respaldado quando ele vai atuar. Porém, a resolução não ampara aquelas que precisam recorrer a processos jurídicos. Karina conseguiu realizar o sonho de ser mãe, mas os desafios não pararam por aí. É porque assim, há 10 anos atrás eu engravidei por método natural e o meu nenê nasceu prematuro, viveu 12 dias e acabou falecendo. Então eu tive que fazer um tratamento, fiz a fertilização in vitro e engravidei. Na primeira tentativa, graças a Deus. Só que aí no 5º mês de gestação, mais uma perca, o nenê faleceu dentro do meu útero. Foi a irmã de Karina quem gerou a sobrinha a partir do processo de fertilização in vitro, por meio de útero de substituição, popularmente conhecido como barriga solidária. Eu dei ideia para ela estar fazendo emprestando a minha barriga para ela no caso, né? Na hora ela não topou, mas depois, né, Karina, com os vários exames que foram feitos depois da perda do bebê, não tinha outro jeito, ou era minha barriga ou ela não ia ser mãe. Para fazer esse procedimento, a resolução do CFM diz que a voluntária deve ter um parentesco de até 4º grau com o casal e proíbe qualquer transação financeira. Além disso, as duas partes assinam um contrato para garantir que a criança será entregue após a gestação. É o óvulo dela, é o embrião do marido dela. A minha barriga foi como uma caixa, você põe uma plantinha ali para ela poder crescer. Somente isso. Geneticamente ela não é minha, né? Ela é dela. Por conta dessa falta de regulamentação, no momento em que as atenções de toda a família deveriam estar voltadas apenas para o bebê, veio a dificuldade para registrar a menina Laura. Lá no fórum. Depende do promotor ver e a juíza assinar e aí vai no cartório e registra. O advogado Vanderlan Milanês acompanha Karina desde o início da tentativa de conseguir o registro. O hospital é obrigado a emitir uma DNV. Esse documento só pode ser preenchido com o nome da mãe gestacional, ou, portanto, quem é o útero de substituição é o nome que consta ali. Se você pegar esse documento e levar no cartório para registro, só vai poder registrar no nome da mãe gestacional. Quando que você faz essa alteração? Você tem que pedir no fórum, via juiz, um juiz corregedor responsável por aquele cartório que vai autorizar que seja registrado o nome daquele casal. Assim como o útero de substituição, a resolução do Conselho Federal de Medicina também trata da reprodução assistida para casais homoafetivos. O texto não deixa dúvidas. Mas, apesar da resolução permitir o uso das técnicas para esse tipo de relacionamento, na prática, Natália e Beatriz se enfrentaram dificuldades. O que demorou mais foi por causa da idade dela, que quando a gente procurou a clínica, ela ainda tinha 17 anos. Até mesmo dentro da maternidade, mandaram um psicólogo falar com a gente, levar cartão, porque talvez a criança fosse precisar. Com relação ao sêmen, não houve problema, uma vez que foi comprado e era de um doador anônimo. Porém, quando a menina nasceu, em outubro de 2013... Quando a gente foi para registrar, a mulher falou assim, então, vai registrar nome de quem? Já começou daí que a gente já percebeu que estava errado, porque tem que ser nome de quem tá quando nasce, né, que tá os documentos, tudo. Falei, pode as duas? Ela falou, não pode as duas.
O advogado afirma que hoje não se pode negar o registro da criança fruto de relacionamento homoafetivo. É um direito constitucional do homoafetivo que seja registrado o nome dos dois. Existe um padrão no Brasil inteiro que qualquer cartório possa registrar essa criança dentro desses padrões que foram feitos. Muitas questões jurídicas como essas são causadas pela falta de legislação. Para evitar esses problemas, tramita na Câmara dos Deputados, com status de urgência, o projeto de lei número 115 de 2015 para regulamentar a aplicação e utilização dos tratamentos. O projeto foi redigido por Ana Cláudia Scalchetti, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente tem regulamentação sobre a chamada barriga de aluguel, que é a cessão temporária de útero. A gente tem regulamentação sobre o anonimato e a doação de gametas, ou seja, a gente tem 24 novas condutas criminalizadas, ou seja, novos crimes. Enquanto esse projeto não se efetiva como lei, as mães procuram alternativas. Giovana Doveri Soares tem o sobrenome das duas mães, porque elas se casaram antes que a menina nascesse. Mas, por enquanto, na certidão de Giovana consta apenas o nome de Beatrice como mãe. Vocês pretendem retomar esse processo mais pra frente? Sim. Agora já está uma ideia mais fixa, uma coisa mais certa. Vamos fazer sim, até mesmo porque a gente está com a intenção de fazer uma segunda inseminação. Já a Laura completou 6 meses e até o fechamento dessa reportagem não havia uma decisão definitiva. Karina possui apenas este documento da filha em seu nome. Dependendo dos lugares, eu vou fazer algum exame, cadê a certidão de nascimento? Aí eu tenho que explicar toda a história e tal. Eu até ando com jornal sobre o meu caso, né?